Você está disposto a ouvir as verdades que libertam? Humildemente, sem querer fazer apologia aqui ou incentivar a disputa acirrada entre religiões, as mais diversas religiões no mundo e seitas. Eu quero lhe perguntar se você deseja realmente ouvir a verdade ou prefere ser enganado. A escolha é totalmente sua, não me leve a mal se eu vou convidá-lo agora a tomar duas atitudes. Se você realmente quer ouvir a verdade, vai permanecer neste canal. Se não, é um direito totalmente seu de ser enganado, de tomar o rumo na sua vida espiritual que desejar. E olha que nós estamos tratando de assuntos espirituais relacionados à alma, à eternidade. Não é alguma coisa momentânea, passageira, mas definitiva, infinita. Então, se você deseja realmente ouvir a verdade, você vai ouvir agora. Tem até um tema, né? Tem um título que eu gostaria de dar a esta palavra. Todos os seguidores de religião, e quando eu falo de religião, eu falo de seitas também, de filosofias. Todos os seguidores de religiões, me sinto na obrigação aqui de colocar entre aspas, irão para o inferno. Todos, sem exceção. Bom, o que é religião? Religião vem lá do latim, o religare, o religarium, duas expressões que na realidade têm a sua forma didática em dizer que juntar, unir o que estava separado, religar, juntar. Uma atribuição exclusiva do único mediador entre Yahu, Ulim e os homens, Yahushua. Não é Maria, não é Pedro, Benedito, Joaquim, nem João, nem Astrogildo, nem Manuel. Mas o único mediador, de acordo com 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5, há um só, Ulim, um só mediador entre Yahu, Ulim e os homens, Yahushua, o Yahushai. Não existe outro mediador. Tudo é mentira, falsa religiosidade. Bom, conceito de religião, portanto, juntar e unir o que estava separado não tem nada a ver com uma denominação. Tem nada a ver com uma denominação, mas está intrinsecamente ligado à pessoa do Salvador. Por que eu digo que todos os seguidores de religião irão para o inferno? Sem exceção, irão para o inferno. As Escrituras afirmam em Al-Hanan, capítulo 14, versículo 6, conhecido como o Evangelho de João, o nosso Salvador amado, Yahushua, tradicionalmente conhecido como Jesus Cristo, mas nós procuramos crescer um pouco na graça, no conhecimento, invocar coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos, conforme recomendam as Escrituras, Yarabi 33:3. Colocarmos em prática o dom da ciência, do conhecimento, nós vamos chegar à conclusão que aquele que era de origem hebreia, origem humana, humanamente falando, porque o Criador não tem uma nacionalidade, ele é o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Mas quando nós falamos então em religião,
Quando nós falamos em religião, as pessoas normalmente associam ao quê? A uma igreja, uma denominação. E ao afirmarmos que os que praticam religião, seitas, filosofias irão todos para o inferno, antes de exemplificarmos ainda, enfatizarmos com esse versículo conhecido, inclusive mundialmente conhecido, né? Quando Yahushua diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós temos aí privilégios contidos dentro desta citação escritural de uma maneira inesgotável. Ora, nós não somos seguidores de uma igreja, de uma denominação, mas principalmente, primeiramente, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e Yahushua, o nosso Salvador amado. Se você é seguidor dele, se você é discípulo dele, você está no caminho certo. Normalmente as pessoas associam, conforme já falei, religião a uma determinada igreja, denominação, a um grupo religioso, né? Papa, padre, pastor, fulano, ciclano, beltrano, nada disso. Religião, verdadeiramente, se concentra na pessoa do nosso Salvador. Religião não é um sistema, não é um sistema. Agora, por incrível que pareça, o mundo aprendeu de forma tradicional que religião é ser fiel seguidor de uma determinada seita ou denominação, igreja, com as mais variadas formas, títulos e doutrinas. E todas essas pessoas que estão, às vezes até bem intencionadas, volto a dizer, às vezes até bem intencionadas, todas essas pessoas que são seguidoras de seitas, religiões, irão para o inferno eternamente. Eu não quero que você vá para o inferno, mas sou obrigado também a advertir, porque Atos 20, 26, o que fala? Eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Yahuwah. Tem muita gente pensando que a cobrança desse sangue é referente à antiga aliança lá em Kosokiul, conhecido como, adulterado como Ezequiel. Requerer o sangue das mãos do Atalaia. Mas se esquecem que o emissário Shaul, lá em Atos 20, 26, enfatizou e exortou sobre o perigo também de nós não falarmos a verdade e sermos cobrados pelo sangue dessas almas que irão para o inferno. Eu não estou nem um pouco preocupado se você acredita ou deixa de acreditar no inferno, porque, humildemente falando, eu não sou um idiota. Eu tenho 50 anos de preparo, disciplina, castigos, severos castigos, várias experiências da minha vida que me levam a concluir que realmente há um juízo futuro, um julgamento futuro e, consequentemente, uma punição, ou, primeiramente, absolvição, em consequência da desobediência à condenação. Religião, portanto, se você quer aprender, religião, portanto, não é um sistema, não é um método, não são regras comportamentais para que o indivíduo alcance os céus. Ele pode até ter um comportamento de vida exemplar como consequência desse encontro, dessa vivência, desse dia a dia com a majestade. Consequentemente, você vai amar o próximo, consequentemente, você vai obedecer os mandamentos, consequentemente, você vai ser um cidadão de bem,
Não vai ficar jogando bomba em cima das pessoas, como fazem alguns malucos em nome de determinadas seitas em várias partes do mundo. Religião, portanto, é o próprio Salvador. Nele se concentra a resposta a todos os anseios e perguntas da nossa alma, todo questionamento espiritual. Colossenses diz que ele é a expressão do Pai, a revelação, ele é o próprio Criador revelado. E quando voltou para o seu trono e majestade, ele disse: eu não vou deixar vocês sós, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito da verdade, o conselheiro, o consolador amado, o Kadosh, o puro, aquele que é Ruach HaKodesh também, capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele, portanto, nos ensina a olharmos para o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Salvador amado. Na hora da sua partida para a eternidade, se você está seguindo uma religião, uma denominação, uma igreja, uma seita, uma filosofia, lamento dizer que você vai sofrer eternamente no inferno. Mas se você está seguindo o Salvador amado, que é o Yeshua, conhecido como Jesus Cristo tradicionalmente, e nós não usamos o nome Jesus Cristo por causa da nossa modesta e humilde prática e conhecimento das transliterações hebraicas. É impossível alguém de origem hebreia entre aspas, porque o Criador não tem nacionalidade. É impossível ter um nome latinizado greco-romano, sem, contudo, julgarmos aqueles que ainda não tiveram esse privilégio de conhecer os nomes verdadeiros, condená-los ou julgá-los, porque as pessoas podem, da noite para o dia, de uma hora para outra, terem uma experiência genuína com o Salvador. Mas se você está seguindo regrinhas para chegar a Ele, conforme ligaram aqui outro dia aqui para casa, disseram: aqui é caminhos para Jesus. Caminhos para Jesus. Com o agravante aí de não estarmos usando o nome latinizado greco-romano, eu chamei a atenção da pessoa para o seguinte: o Salvador da nossa alma é o próprio caminho. Não existem caminhos para chegar a Ele. Não existem caminhos para se chegar a Ele. Ele é o próprio caminho. Já começa errado por aí. Então as pessoas estão completamente equivocadas. Tem tempo para tudo. Eu estava observando o comentário de uma determinada pessoa no Facebook, em que ela disse que não se deve combater a religião dos outros. Cada um segue realmente o que quer. Tem seitas e religiões para tudo. Tem pessoas que preferem ser satanista, outros ser suicida. Cada um tem o seu desejo espiritual. Só que a maioria dessas pessoas, a nossa modesta avaliação, pesquisa e estudo, são às vezes dotadas até de certos títulos, diplomas, conhecimento intelectual, mas totalmente analfabetas espiritualmente. Porque não é religião que salva. Não é religião que salva. Enquanto você segue uma seita, uma religião, uma denominação, você tem a falsa paz. Aquela sensação falsa de que vai dar tudo certo. Já viu aquele famoso sine die? Não sabe quando você vai alcançar aquele tão sonhado objetivo espiritual. Mas quando você segue o Salvador amado, que não é uma forma, conforme já dissemos, muito menos inanimado, inane,
Ele é real, verdadeiro, conversa conosco através do seu espírito. Então, quando você aprende essa verdade, a sua alma recebe a paz. Recebe a paz. Ele nos convida dizendo: vinde a mim. Não vinde a uma prática religiosa, ou sistema, ou igreja, denominação, papa, padre, pastor, eu, você. Não, vinde a mim, a Ele. A Ele. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, o que? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está lá em Menyahu, Matiti, Yohu, capítulo 11, a partir do verso 28. É isso mesmo? Religião, portanto, meu amigo, você, se realmente quer aprender a verdade, quer seguir a verdade e ter a salvação da sua alma, saiba que religião não é um sistema, mas o próprio Salvador amado. Coloque isso em prática na sua vida, você vai ver a diferença. Ah, mas você diz que religião não precisa ter templo, não precisa congregar. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Você deve congregar, você deve ter um local de congregação, mas jamais, jamais se esquecer, em tempo algum, correndo o risco de morte espiritual, se você se esquecer de que todos os procedimentos espirituais são consequência do nosso relacionamento com Ele. Quando eu conheço o meu Salvador amado, eu passo a invocá-lo, a buscar, a congregar com outros irmãos, a estudar a sua palavra, a levar aos outros a mensagem da salvação. As boas obras são consequência do nosso perfeito relacionamento com Ele. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, e até o 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, de vós, né? É um dom de Yahu, e não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Yahushua para as boas obras, uma consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Yahu, e a sua justiça e as demais coisas, o que? Serão acrescentadas. Menyahu 6,33, Matiti Yahu, se você prefere. É uma consequência natural do seu perfeito relacionamento. Lá em 1 Yahu Hanan, conhecido como Epístola de João, diz: isto conhecemos, que amamos os filhos de Yahu, quando amamos a Ele e guardamos os seus mandamentos. Essa história de dizer que ama o próximo, você tem que ter amor, né? Você está faltando com amor. Isso tudo é... Vou pensar um pouquinho aqui antes de responder, para não falar bobinha. Uma idiotice sem tamanho. Uma idiotice sem tamanho. Porque amor ao próximo é uma consequência do seu amor dedicado a Ele, ao Criador. Amarás Yahu de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e força, e o próximo como a ti mesmo. Está escrito ou não? É isso aí. Se você quer ouvir a verdade, aí está. Se prefere ir para o inferno, seguir seita, religião, o que quer que seja, a escolha é sua. O Altíssimo não vai obrigar ninguém, não vai nos obrigar a segui-lo à força, mesmo porque Ele não nos quer de forma robotizada. Lá na eternidade, vamos continuar com os nossos raciocínios. Não vamos nos lembrar das coisas ruins passadas, mesmo porque teremos um corpo glorificado, a semelhança do corpo de Yahushua, mas não vamos perder, entendeu?
o raciocínio, nos reconheceremos uns aos outros, sim, mas não teremos tempo e não teremos o sentimento das coisas da carne ruim, das coisas passadas. Deu para entender? Mas isso não significa que você vai viver lá de uma forma robotizada. Mesmo porque como é que nós poderíamos ser julgados? Vamos passar pelo tribunal de Yahushua, você sabia disso? Todo crente, todo Yahushua-ri, os que creem em Yahushua, vão passar pelo tribunal de Yahushua. Isso está escrito, ou não? Para receber o que foi feito através do seu corpo. Como é que nós vamos ser julgados, entre aspas, não é julgado para juízo final, é outra história, é outra coisa. O crente não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, e ao guardar 5:24. Agora, pois, já nenhuma condenação lá para os que estão em Yahushua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8:1. Mas vamos sim comparecer ante o tribunal de Yahushua para recebermos. E como é que nós vamos ser julgados pelas nossas atitudes, obras e o que fizemos na terra, se nós não temos uma consciência de quem somos? Não é vendo? Esse apagão que muitos ensinam por aí é coisa de doido, isso não existe. Nós não vamos ser lá descaracterizados, robotizados. Nós vamos entrar na eternidade com tudo aquilo que foi plantado em nós pelo Espírito da verdade e perdurará para todos sempre. Quer saber a verdade, aprender a verdade, viver na verdade? Yahushua é o caminho, a verdade e a vida.